Fala galera que não tá Brasileirão, primeiro recado importante. Se você quer pular logo pra parte do seu time, sem enrolação, vai lá na descrição, vai nos comentários que tem ali o link exato, né? Tem aquele minuto exato entendeu, que começa a parte do seu time, beleza? Né? Tem ali o bate-papo com as meninas do Bendito Seja. Continuando, vamos lá pessoal, tá rolando aqui uma divisão, uma treta, uma rivalidade aqui no canal que é a seguinte. Você tem a turma que fica pedindo, falando assim, ah, esses históricos, essas estatísticas que você passa são muito chatas, cara. Entendeu? Deixa só o bate-papo com as meninas do Benito Seja, muito melhor, tá muito melhor assim. E do outro lado você tem a galera que fica pedindo: cadê os palpites? Cadê os palpites? Cadê os palpites? Cadê, é, cadê as estatísticas? Pessoal, olha só. Vamos lá. Primeira coisa que eu peço pra você é o seguinte: não deixe comentários com palavrão, porque isso vai tudo pra caixa de spam, beleza? Então às vezes nem vai pra caixa de spam, tá? Então, cara, vamos conversando com calma, entendeu? Manda um comentário com calma, que aí eu vou conseguir ver e atender vocês, beleza? Essa é a primeira parte. Também não manda textão, não, porque eu não vou ler textão, não. Eu não tenho tempo pra ficar dando textão, não. É. Seguinte, que são muitos comentários que vão cair pra caixa de spam, entendeu? Então, aliás, atualmente a maioria, quase tudo tá caindo pra caixa de spam, então fica difícil administrar isso, beleza? Outra coisa, pessoal, eu tô pensando numa solução aí pra voltar com os palpites, tá? Segue lá o canal da 188bet, vocês sabem que eu trabalho lá, entendeu? E a gente tá pensando numa solução pra isso. Então segue lá o canal da 188bet, beleza? E tem outros especialistas aí pra estar ajudando vocês. Segue o canal Sério Freitas, Danilo, enfim. Tem muita gente aqui, tá? Eu não tenho tempo pra estar me dedicando a essa questão, eu tenho outros trabalhos, beleza? E outra, o público que pede notícias e opiniões, cara, é a maioria aqui, entendeu? Então, assim, eu acabo tendo que atender essa galera, tá? Essa sempre foi a proposta do canal. Isso desde quando era blog, tá? Brasileirão.com, tá? Era notícias e opiniões e fatos históricos dos principais clubes do país. Então, aqui estamos, beleza? Agora, vamos para a rodada de número 37. E aí, vamos lá. Agenda. Sem enrolação, sem demora. A rodada começa no sábado, dia 20/2, tá? Couto Pereira, 6h30, tem Curitiba e Ceará. Esse é o primeiro jogo da rodada. Não tem histórico, tá? Porque eu não vou ficar aqui enrolando, porque a maior parte tem pedido para não enrolar, beleza? Ainda no sábado tem o clássico tricolor do Nordeste, Fortaleza de um lado, Bahia do outro, né? Os tricolores aí se enfrentam no Castelão às 9 horas da noite no sábado, 20 de fevereiro. Mais uma vez, sem enrolação, galera. Por quê? Porque a maioria tem pedindo para não ficar enrolando aqui, certo? Agora vamos pro bate-papo, começar o bate-papo com as meninas do Bendito Seja. Vamos lá. Aí no domingo, dia 21, a gente tem, né, o jogo pode ser uma decisão antecipada, né? A famosa decisão aí de pontos corridos. Flamengo e Internacional se enfrentam no Maracanã às 4 horas da tarde. Provavelmente a gente deve ter uma live react desse confronto. E primeiro a gente troca uma ideia aí com as cronistas do Flamengo, tá? Depois do Inter, beleza? Primeiro bate-papo com as meninas do Flamengo, a Melissa Mazei e a Adriele. Segue daí, vai! Então, Adriele, depois de empatar com o Red Bull, o rubro-negro ficou com aquela apreensãozinha assim e tal, mas mesmo tudo dando errado, tudo acaba dando certo. Né? Afinal, vimos aí o Internacional, né? Tropeçando, né, pro esporte. A gente está gravando esse vídeo depois dessa derrota. E eu queria saber de você se 2009 vem logo na memória ali, ou você acha ali que. Você acha de repente também que o Flamengo depende só de si, ou que vai depender aí mais de algum tropeço do Inter? Vai torcer pro Vasco? Nossa, Vascão na cabeça. Eu acho que sim, não tem como não lembrar de 2009, né? Ainda mais que em 2009 também disputamos tudo com o Inter. Não tem como não lembrar daquele meme da gol do Flamengo, não, não, não. Então, Os se não primeiros lembrar. memes. Os primeiros memes. Não tem como não lembrar de 2009. Então, espero que o fim seja o mesmo, né? Flamengo campeão e o Inter vice. Mas você acha que eles tropeçam contra o Vasco? Já que Eu a gente está acho que, gravando. acho que precisa de um tropeço ainda do Inter. E acho que o Vasco vai dar uma ajudinha aí. Não precisa nem ganhar, não. Acho que só empatar tá bom. Só dar um empate ali pro Vasco continuar na zona. E precisa ganhar também, não. E o Flamengo fazer a parte dele, né? Claro, pois é.
3 jogos difíceis aí na reta final, né? A gente tá gravando antes dos 2 últimos jogos, né? Mas vai ser difícil. É. Né? Ainda mais que, por último, é o São Paulo, né? Que a gente tá freguês deles aí há alguns 2 anos. Mas você Já acha que perdido. de repente pelo momento psicológico deles, assim, sem estabilidade, os vacilos do Volpe? Mas contra o Flamengo parece que Volpe vira o Neuer, né? Não sei o que dá neles que dão sangue. Eu acho que a gente lá vai perder. Então acho que a gente garantiu de já ir lá pra lá campeão. Então a gente vai precisar do Inter tropeçando antes. E a gente ganhando. A gente tem que ganhar o próximo jogo contra o Corinthians, depois contra o Inter, porque aí que já vai para São Paulo campeão. Bom, e se o Flamengo for campeão, Melissa? Tá otimista, Melissa? Eu não sei, eu não sei como opinar de verdade. Tô acompanhando. Então, tá, mas eu vou te colocar a hipótese, tá? Caso o Flamengo seja campeão, o que o time tem que fazer com o Rogério Ceni? Mantém, dá um pouco mais de crédito, ou manda embora e traz um gringo de novo, vamos pensar a longo prazo, futebol com intensidade igual era com o Jorge Jesus, de repente trazer Jorge Jesus de volta. Então, eu acho que o JJ de volta é o que acho que a maior parte da torcida quer, né? Eu, inclusive, acho que seria uma boa. Acho que não seria um ano atípico igual em 2019, mas com certeza seria um ano melhor do que esse, em que a gente passou alguns vexames, né? Fomos eliminados pelo Racing, que não ganhava um mês na Libertadores. Fomos eliminados da Copa do Brasil com goleada de São Paulo, porque não aguento mais perder pro São Paulo. Tô louca pra gente ganhar do São Paulo pra poder colocar esse grito pra fora. Mas, assim, quando o Ceni veio, ele não era a minha primeira opção, né? Não era o cara que eu olhava e falava, nossa, quero muito que ele seja treinador do Flamengo. Mas ele veio, eu torci muito para que fosse uma boa temporada, afinal ele era o nosso treinador. Acho que ele veio muito porque era uma opção rápida, né? Porque era um pouco antes do jogo de volta, do jogo de ida, no caso, da Copa do Brasil. A gente precisava de um treinador, porque a gente estava sem, porque eram jogos muito importantes, e a gente precisava de um treinador. Então, ir lá para fora para buscar um treinador naquela semana que era muito intensa, eu acho que seria muito difícil. E acabou que o Braz prezou ali pelo curto prazo, né? Pela opção mais rápida. Ele estava fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza, mas ele já tinha tido 2 experiências em times teoricamente grandes, né, como São Paulo e o Cruzeiro, que não tinham dado certo. E o Flamengo, ele é um time grande, ele é um time que precisa alguém do estilo Jorge Jesus para que imponha regras, vamos dizer assim, né, para que tenha coisas impostas para os jogadores, porque saiu alguns boatos, né, algumas fofocas a gente viu, negócio de troca de horário de treino e essas coisas que acabam gerando uma coisa não tão legal pro grupo, né? O grupo não fica tão feliz assim. Então, acredito eu que mesmo ele ganhando, ele não seria uma opção para mim ficar. Porque eu acho que o Flamengo precisa de um técnico que tenha mais como é que Pulso. eu posso... Isso, mais pulso, essa palavra que eu queria. Mais pulso com tudo, sabe? E eu acho que esse campeonato é um campeonato que a gente ainda tá disputando para ganhar. Se Deus quiser, vamos ser campeões. Mas era um campeonato que a gente já poderia ter ganhado. Se a gente não tivesse perdido pro Fluminense, se a gente não tivesse empatado com Fortaleza, se a gente não tivesse perdido pro Ceará, pro Atlético Paranaense. Jogos que a gente poderia ter ganhado e que foram jogos bobos que nós perdemos. E aqui agora a gente tá lutando para conquistar o título, né, pelo menos, mas que a gente já poderia ter esse título pra gente. Então, assim, acho que ele tá fazendo um bom trabalho atualmente, acho que ele tá conseguindo encaixar, mas ainda não acho que ele é a opção a longo prazo. Acho que a gente pode terminar a temporada com ele, que é a coisa mais sensata a fazer, mas pra mim a diretoria tinha que estar procurando alguém para iniciar essa temporada de 2021 e ser uma coisa realmente campeão de Libertadores de novo, campeão de Copa do Brasil e de tudo aí que a gente possa conquistar. E assim, tá, vamos colocar aqui, de repente o Jorge Jesus não vem, que é, né, o melhor do cenário, o sonho. Renato Gaúcho? Então,
Então, a torcida tem um pouco de pinimba com ele também já falou um pouco mal da gente, um pouco. Mas, assim... Mas ele é copeiro, Libertadores, Copa do Brasil. Acho que ele fez um ótimo trabalho no Grêmio, né? Ele já levou o Grêmio para a final de Libertadores, para Mundial. Então, o Grêmio não está vivendo um grande momento hoje, mas acho que o Rogério Ceni é, sim, um bom técnico. E dos técnicos brasileiros, acho que ele é uma das melhores opções, sim. E no caso de um gringo assim, tem em mente algum nome assim, ou bate o medo de repente de um outro nome? Então, eu gosto muito do técnico do River, né? Eu acho que ele seria uma boa no Flamengo, o Galhardo, né? Acho que ele tem pulso, acho que ele é um técnico que impulsa a equipe e ele fez o River, né? Uma ótima equipe. Acho que ele conseguiria fazer um trabalho muito bom aqui no Flamengo. O que não são tão distantes, né? Aqui na América do Sul ainda, não é tão longe. Então, assim, né? Vai que rola. Bom, pessoal, se vocês quiserem acompanhar essa reta final emocionante aí do Mengão disputando o título, seja sempre presente ou no Bendito Seja o Futebol lá no Instagram, né? Onde tem, né, mais bate-papos, tem mais notícias recentes, tudo mais para vocês acompanharem. Bendito Seja o Futebol, Logo Azul do Rio de Janeiro, né? E sejam ligados aqui também no Tábua Brasileirão, que vai ter muita live aí nessas retas finais. Vai dar mais emoção aí no torcedor rubro-negro. Certo, meninos? Obrigado pela participação. Até a próxima. Obrigada a você, Luciano. Sempre um prazer. Saudações rubro-negras de vocês. Saudações rubro-negras. Até mais. Valeu. Agora temos bate-papo com as colunistas do Inter, a Marissa Sampaio e a Mari Cole, falando aí do Colorado. Vamos lá. Então, guris, calendário apertado, reta final, tá difícil aqui, né, da gente se preparar para gravar, né, porque são tantos cenários, né, e aí temos aí todos os times, né, brigando por alguma coisa, não tem jogo fácil para ninguém, né, e por conta desse cenário, eu pergunto para você, Marissa, coração, raça e concentração vão valer mais que tática ou qualquer outra coisa agora nessa reta final, igual foi no Grenal, por exemplo? Mais ou menos, assim, eu acho que sim, e eu acho que o time tem mostrado que está bem trabalhado, principalmente concentração. Raça eu acho que não foi um problema, mesmo quando a gente perdeu, eu não acredito que tenha sido por falta de raça, eu acho que foi mais por desorganização tática ou por limitação técnica mesmo, mas acredito que a tática é muito importante, sim. Eu acho que o grande fator positivo que o Abel trouxe para o Inter foi estudar adversários de jogo a jogo, e assim, tratar cada jogo como uma final, sabe? E fazer o time ao redor do adversário, assim, sabe? Pegar, mudar jogadores, mudar a escalação, mudar a maneira do time se comportar de acordo com o adversário. Então, ao longo desses jogos do Abel, a gente viu que teve vezes que o Inter foi extremamente reativo, irritante de ver jogar até, jogando por uma bola, por um gol, e deu certo. E teve outras vezes que o time se permitiu a marcar mais alto e tal, e não que fosse um time super ofensivo ou propositivo, mas marcando alto, roubando a bola e sendo um time extremamente vertical, por exemplo, como o jogo contra o São Paulo mesmo, acho que é o maior exemplo. E o jogo anterior também, que se eu não me engano foi contra o Fortaleza, né, que foi 4-2. Então, assim, ele sabe, o Abel sabe, assim, de acordo com o adversário, ele vai mudando e eu confio nele para isso, que era uma coisa que eu até me incomodava um pouquinho com o Kudê, e acho que o Sampaoli também peca por isso, por exemplo, que é assim, não, eu jogo assim e pronto, e eu vou propor jogo sempre, e eu quero ir atrás do gol, e às vezes tu não pode, às vezes a tua defesa não tá no melhor dia, tu não tem a melhor defesa, enfim, tu não tem os jogadores disponíveis naquela característica, então acho que assim, a tática é bem importante. Todo o resto é muito importante, mas eu acho que nessas outros quesitos o Inter está, de fato, lá em cima. E aí a tática eu acho que define muito, sim, assim, estudar jogo a jogo e saber as suas limitações, sabe? Tu não vai atacar o Flamengo desesperadamente, assim, o jogo inteiro. Isso não vai acontecer. A gente sabe que o nosso grupo não tem características para isso, sabe? Então é até ter um pouco de humildade aí de saber as suas limitações. Um comentário. Eu acho que no bolsão aí do Kudê e do Vou Sampaoli, puxar a pergunta.
O Diniz também, exatamente. Não, o Diniz é um grande exemplo. Ele até tentou Caiu, em né? algum momento. Teve um momento ali que o Diniz conseguiu, assim, equilibrar um pouco o time, mas foi muito rápido. E aí desequilibrou de novo a defesa. Então, o Diniz é um baita exemplo de, assim, não consegue, tá preso num sistema, num modelo. Eu tenho que sempre começar a jogada lá de trás com o goleiro, zagueiro, e um toca pro outro, Passe aqui, sabe? passe lá. Nem sempre tem que ser assim. Existem outras formas. Podem não ser tão bonitas, podem, mas é o possível e resulta em gol e ganha o jogo igual, sabe? Então, por isso eu tática, né, prefiro. desse jogo. Exatamente. Exatamente. Não é uma vergonha tu fazer o gol a partir de uma ligação direta do goleiro para um ponta que lança o atacante. Não é uma vergonha. É super bonito, inclusive. Eu adoro. Porque são poucos goleiros que conseguem Palmeiras ganhou Fazendo isso, né? Não. E futebol é resultado, né? Então é muito conforme o adversário mesmo. Não tem. Se tiver que fazer ligação direta, tiver que ter menos posse de bola, o próprio Inter, né? Ele não vem nos últimos jogos que ganhou, ele não vem tendo a posse de bola, né? Ele é o time que menos tem posse de bola e é o time que tá conseguindo resultado. Então é muito isso, é estratégia mesmo. Isso, é um time muito efetivo, o Inter. Tem as suas chances de gols, não são tantas, mas vai lá e faz, ao contrário de um Flamengo que cria 20 chances de gol, por exemplo, e perde 18. Né? O Inter não, o Inter cria 3, 4 e faz 2. Agora, puxando o que a Maria está falando ali a respeito de questões, o Mari, assim, dentro das deficiências ali do Inter, qual que é o maior medo que as Coloradas e os Colorados têm nesses últimos jogos, né, principalmente contra o Flamengo, que, assim, a gente tá gravando bem antes, tá, mas pode ser ali uma decisão, né, dependendo do cenário. Fala aí pra gente. Eu acredito que, frente ao Flamengo, a nossa maior limitação ainda é elenco, né? Apesar de eu confiar muito no elenco do Inter e tudo, mas vamos ser sinceros, né? Sai Gabigol, entra um Pedro. Pedro tá lutando pela artilharia do brasileiro. Eu tenho que respeitar isso, sabe? E por mais que assim, Yuri Alberto jogou, cansou, trocou. Eu gosto do Abel, mas o Abel já tem outra característica, sabe? Ele tem uma característica maior para defender, uma qualidade maior no passe, mas não tem a velocidade que o Yuri tem. O Abel nos resolveu muitas situações, sim. Galhardo também. Mas assim, o Pedro tem, além de muita técnica, o cara é rápido. Aí vamos pegar meio de campo, né? Nosso meio de campo é Edenilson. Se o Edenilson não está iluminado ou não está em campo, a gente já sofre mais para criar. Vamos lá, eles têm Everton Ribeiro e Gerson, sabe? Tipo, querendo ou não, eu não gosto desse oba-oba em torno do Flamengo, mas eu tenho que admitir que, olhando assim, tecnicamente e qualidade, eles têm jogadores melhores. Mas o Inter também vai entrar focado, entrar com raça, não vai dever nada. Nos últimos jogos contra o Flamengo, a gente não entregou, não foi passeio, não foi marmelada. Muito pelo contrário, a gente entregou muita dificuldade para o Flamengo. Eles não conseguiram jogar bonito nos jogos que eles fizeram contra o Inter. Então, acredito que vai ser a mesma coisa. Mas a gente tem que entender, sim, que tem uma grande diferença entre elenco, né? Então, mas tirando isso, e também, assim, elenco não faz nada. Se a gente pegar os últimos jogos do Flamengo também, primeiro que eles oscilaram, foi uma montanha-russa esse Flamengo nesse ano, né? Não foi o Flamengo de 2019. E além dessa montanha-russa, Gabigol não andou acontecendo tanto, né? Ele perdeu chances de gols que não perdiam. E o segundo tempo do Flamengo, ele tende a cair muito de rendimento. Então eu espero que o Abel pense muito nisso na hora de montar o Inter, né? Daqui a pouco não começa com o Yuri, começa com o Galhardo, começa com o Abel, segura o jogo, ou justamente coloca o Yuri para tentar fazer gol no começo, depois Abel e Galhardo para segurar. Vai ter que ter alguma estratégia aí, pensando que o Flamengo no segundo tempo não rende muito. Né? Pelo menos é esse os cenários que eles apresentaram nos últimos jogos. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então, assim, se tem limitação, tem, mas aí tu tem que ser inteligente, tu tem que saber escalar. E eu acho que, como o Abel tá fechado com o grupo, isso é a coisa que ele melhor tá fazendo. Tanto que a gente tá aí, né?
estamos brigando, estamos na liderança. Então, é isso. É levar dificuldade para o também, Flamengo e não Mari, entregar. também uma coisa que eu acho válida lembrar é que a defesa do Flamengo enfrenta dificuldades, assim, né? Aliás, ela fica exposta pelo time ser Aham. super ofensivo, então, de repente, tu engata alguns contra-ataques ali mais rápidos. Os jogadores do Inter, eles são bons definidores, que nem a gente falou antes, né? Então, eu acho que... E também o Isla, por exemplo, o cara é uma avenida. Então, É, né? assim, tem que aproveitar essas Não, coisas e aí. ele, Arão, ele tá na né? seleção da bola de prata. Eu não entendo por que ele tá na seleção da bola de prata. Tem outros laterais ali. É só hype, cara. Sinceramente, é um jogador mediano. Também Tanto que eles acho estão que... desesperados atrás do Rafinha de novo, né? Porque faz falta. Sim, meu Deus, o É. Rafinha era 10 vezes melhor, né, que o Isla. Eu quase comparo o Isla aos nossos laterais. E também tem outra, né? O Arão tá ali improvisado na zaga, né? Que ele não é zagueiro, né? E tá ali. A gente sabe também que se chegar mais Outro ali, dar uma flamenguista reclamando. pressãozinha, o Arão já, né? Então tem que aproveitar esses pontos fracos do Flamengo e ir por ali. É, só tem a possibilidade do Rodrigo Caio voltar. Daí é um problema do Rogério Ceni, né? O que ele vai fazer? Porque alguém daí vai ter que sair do time. E aí é um time cheio de estrela, né? E Mas o aí Diego, que... né? Mas aí tá, o Diego sai, daí o cara vira uma baita opção pro banco depois, né? É brabo, é difícil. É difícil É, enfrentar o Flamengo. que essa é a questão, né? A gente fica pensando assim, tá, cai rendimento no segundo tempo, né? Só que aí tu olha pro banco deles, é outro time completo. E, tipo, querendo ou não, a gente olha pro nosso banco e pensa assim, vai entrar Lindoso. Vai, sabe? Vai entrar Marcos Guilherme. Ixi, sabe? Então, é essa nossa deficiência, olhar pro banco e ver algo assim que faça o Colorado respirar tranquilo. Agora sim, uma pergunta para as duas. A gente só encontrou a agenda para gravar antes, né, do jogo contra o Sport, antes do jogo contra o Vasco. E aí vocês acreditam que vão chegar contra o Flamengo já uma situação totalmente favorável para o Inter? Se é que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Não, calma. É melhor não se emocionar tanto. Eu acho que favorável, sim, mas assim, não tô achando que vai ser assim, o melhor dos cenários possíveis. Nem quero falar para não zicar aí. Não, acho Eu que acho que a o gente jogo chega... do Flamengo, eu acho que a gente chega para poder empatar. Eu creio nisso. Eu acho que a gente chega líder ainda lá. Não campeão. Não campeão. Líder. Eu acho que esse jogo contra o Flamengo é que vai ser o jogo decisivo mesmo, assim. Tipo, vai ficar para esse jogo exatamente para dizer se a gente vai ser campeão ou não. Eu acho que a gente já vai chegar aliviado contra o Corinthians, que é o último jogo. Mas eu acho que o jogo contra o Flamengo, e eu acho que o Flamengo também está se preparando para isso, para esse ser o jogo da grande final, o jogo de briga mesmo. Sim. Bom, se vocês quiserem acompanhar as notícias atualizadas, né? YouTube, infelizmente, tem essa coisa de ter que gravar antes e tudo mais, preparar ali conteúdo a longo prazo. Mas se você quiser acompanhar a notícia direta, no momento exato, segue lá, Bendito Seja Futebol Underline Gaúcho. Lá tem todas as notícias mais atualizadas a respeito do Colorado. Certo, gurias? Obrigado pela participação e até mais. Tchau. No mesmo horário, outro clássico alvinegro, entre Corinthians e Vasco. A partida acontece na Neoquímica Arena, às 4 horas da tarde. Primeiro, a gente tem bate-papo com as meninas do Corinthians, a Rafa e a Carol Amaral. Fala aí. Então, Rafa, o que tem acontecendo com a defesa do Corinthians? Né? O time sofreu gol em 4 dos últimos 5 confrontos. Você acha que ali é o Bruno Mendes que não está conseguindo dar conta do recado? O time não tem a mesma firmeza ali se não tiver a dupla Gil e Gemerson jogando juntos? Eu não acho. Na verdade, eu acho que o Bruno Mendes é o último dos culpados nessa situação, né? Nos últimos jogos, o Corinthians vem jogando mal como um todo, né? Alguns jogos que acabou escapando, mas eu acho que é o resultado de um time como um todo. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o Bruno Mendes não jogou, era o Gemerson. O Gemerson fez cagada atrás de cagada naquele jogo.
Alguns desses gols sofridos a gente pode botar na conta do Cássio, como foi os 2 gols contra o Bragantino, e outros a gente pode colocar na conta do Fábio Santos também. Eu acho que desde a chegada do Ronaldo, não, mas mais ou menos naquela época, né, com o Mano, depois veio o Tite, o Carille, o Corinthians sempre apresentou, né, defesas muito consistentes, costumou finalizar esses anos como a melhor defesa de todos os campeonatos que disputava, se eu não me engano, até na Libertadores foi assim. E a gente se acostumou com isso. Para mim é estranho ver o Corinthians tomando 2 gols numa partida, 3 gols, é muito estranho. Mas a gente precisa entender que aos poucos a situação está mudando. Né? Uma mudança que começou há algum tempo atrás. E é a intenção do Corinthians mudar, né? Mudar o estilo de jogo. Então eu acho que isso é natural. Contanto que não interfira tanto no resultado dos jogos, infelizmente não é o que está acontecendo. Mas eu acho que isso vai continuar acontecendo durante um tempo, até que a mudança consiga ser notada. E como eu falei, o Bruno Mendes é o último dos culpados nessa situação, porque assim, ele chegou no clube em 2019, ele não teve muitas oportunidades, é a primeira vez que ele tá pegando uma sequência de 4, 5 jogos, unicamente porque o Gemerson tá machucado, e assim, ele só tem 20 anos, 21. E a gente sabe que zagueiro demora mais para amadurecer. Porém, eu sinto muito mais segurança com ele do que com outros zagueiros do time, como o Marlon, por exemplo. Eu acho que apesar de Bruno Mendes ser novo, ele tem muito talento, muita habilidade, ele é muito esforçado. E eu acho que ele tem tudo para dar certo e conseguir essa vaga de titular, porque ele tá agradando o Mancini. E a gente sabe que o Danilo Avelar ele vai voltar. Porém, como o Bruno tá vivendo um momento e o Gemerson ainda tá machucado, ele vai brigar pela titularidade. Então, eu acho que a gente pode tirar da conta dele esses gols sofridos e colocar na conta de outros, porque desde que ele entrou eu percebo a evolução dele. E para essa temporada de 2021, você acha que o Corinthians vai conseguir manter e conseguir implementar essa ideia que tinha do começo do ano passado, né, quando eu trouxe o Thiago Nunes, de tirar aquele futebol, né, tão criticado do Carille e ter um futebol mais vistoso? Você acha que o Corinthians vai conseguir? Eu acho que não. Não, porque a gente não tem peças lá pra frente para poder fazer isso, né? A gente tem 2 laterais muito ofensivos, a gente tá vendo os zagueiros jogando mais pra frente. Porém, na nossa parte de ataque, ela deixa a desejar. Então, eu acho que não tem como ainda ver essa mudança assim para essa temporada, a não ser que o Corinthians realmente acerte nas contratações, que a gente tá vendo uma coisa, mas quando a gente for ver mesmo quem vai vir, vai ser outra coisa completamente diferente. Então, eu acho que não. Quem sabe daqui na próxima temporada ou na seguinte, né, no final do mandato do Duílio, as coisas estejam diferentes, mas eu acho que essa temporada ela não vai ser uma grande temporada do Corinthians, vai ser para analisar a situação e estudar o que pode ser feito nas próximas temporadas. Bom, Carol, em cima do que a Rafa estava falando a respeito, né, de plantel, a gente vê no Corinthians ali algumas limitações, né? Eles até apontam, né, o Corinthians como um plantel de certa forma instável, né? E agora nessa reta final vai encarar alguns jogos complicados, né? Vai encarar 3 times grandes, né? Seus 3 últimos jogos, né? E tem o clássico atrasado com o Santos, né? Você acha que é um adversário direto ali nessa busca, né, por vaga na Libertadores? Você acha que dá para acreditar ali na velha mística corintiana de que o Timão consegue crescer nos momentos necessários, em grandes jogos decisivos? Olha, dá para acreditar sim. Apesar das oscilações que o Corinthians vem apresentando, o Corinthians mostrou que, até no último jogo, ele mostrou que, por ser uma disputa direta contra o Ceará, ele mostrou uma eficiência.
apesar de ter saído atrás do placar, ele conseguiu reverter, coisa que eu não vi o Corinthians fazendo nesses últimos jogos, mas ele conseguiu reverter. Se não tivesse revertido, se tivesse perdido, aí a situação já ia ficar mais complicada, a gente já podia ficar um pouquinho mais distante do 8º lugar, mas eu acredito que o Corinthians pode crescer sim. Ele costuma perder mais pontos para os times que estão embaixo, mas eu acredito que também não vai ser o caso com o Vasco, porque o Corinthians está com um retrospecto positivo contra o Vasco. Os outros são uma briga na parte de cima. Inter e Flamengo estão vindo forte, primeiro e segundo lugar, mas eu acredito sim que o Corinthians pode fazer bons jogos, só com o clássico que fica meio indefinido, né, porque o Corinthians não está muito bem nos clássicos nessa temporada, mas eu acho que dá para conseguir resultado sim. Mas acho também, de repente, o Santos anda também bem estável, né? Principalmente tá meio perdeu alguns jogadores já e tá bem abalado aí por conta da final da Libertadores. Mesmo assim, você acha que o Corinthians vai ter dificuldade? Então, o Corinthians pode aproveitar que o Santos está, digamos que numa decaída depois da final da Libertadores, ficou um pouco abalado. Eu acredito que o Corinthians, se souber aproveitar desse momento de estabilidade do Santos, pode conseguir um resultado contra ele sim. Bom, se vocês quiserem acompanhar a extensão desse papo e também todos os detalhes a respeito da próxima partida do Corinthians, pré-jogo, pós-jogo, esquenta e tudo mais, segue lá Bendito Seja Futebol _SP, que tem mais notícias recentes aí a respeito do Timão. Certo, meninas? Obrigado pela participação e até mais. Obrigada. Agora vamos ao bate-papo com as meninas do Vasco. Tem a Karine Santos e também a Esther. Segue daí. Então, Karine, a gente está gravando aqui depois da partida contra o Fortaleza e eu queria saber de você se... assim, a sua opinião a respeito do Luxemburgo. Você acha que ele está inventando demais? Está meio assim, sem saber o que fazer? Porque a gente viu ali ele botando o Pikachu de volta na lateral, só que logo agora, ali com o Marcelo Alves, né? Quer dizer, o Tenório dá um apoio melhor ali defensivamente. Teve gente também que eu vi nas redes sociais criticando, né, ele ter botado ali Carlinhos e Juninho, né, no lugar do Júlio Peck. Diga aí a sua opinião. Eu acho que assim, eu acho que ele está tentando. A gente, de fato, não tem um elenco de qualidade, né? A gente não tem muitas peças ali para conseguir ajudar a modificar o time. Hoje faltou sangue por parte dos jogadores, faltou movimentação. Defensivamente, a gente deixou muito a desejar, a gente deixou muito buraco, a gente abriu muito espaço para o Fortaleza chegar e conseguir fazer os 3 gols, que eu acho que foi pouco até, porque pelo futebol que o Vasco apresentou, realmente não foi bom. Foi uma coisa que acho que até surpreendeu, porque a gente esperava que era um confronto direto, que o Vasco fosse mais ofensivo, que o Vasco partisse mais para a briga, mas não foi o que a gente viu. A gente não conseguiu trabalhar, né, as jogadas, a gente não conseguiu nem assustar, nem ameaçar o Fortaleza. Mas em relação, eu acho que o Pikachu voltar para a lateral, eu particularmente gosto mais quando ele está ali mais para o meio do que na lateral, que é até a posição de origem dele, mas eu acho que ele flui melhor, né, com o elenco quando ele joga mais para o meio. Eu teria colocado o Caio Tenório para começar, né, e não teria colocado o Pikachu na lateral, teria colocado o Caio Tenório. Eu acho que teria dado mais certo. Óbvio que, né, o Léo Matos complicou a situação por ter ficado suspenso. É um cara que está sempre tomando um cartão amarelo, a 3ª vez que ele fica suspenso. Então, acho que precisa ter ali algum tipo de conversa, não sei se algum tipo de treino mais em cima dele, para ele melhorar essa parte defensiva e evitar tantas faltas a ponto de levar um cartão, né? Tantas faltas agressivas para evitar levar cartão. A gente sabe que faltas acontecem, mas não faltas assim para levar um cartão e ficar suspenso tantas vezes, isso acaba atrapalhando o time. Concordo que você falou que as pessoas comentaram nas redes sociais, né, não terem gostado de colocar o Carlinhos e o Juninho no lugar do Peck e do Léo Gil. Eu concordo, eu particularmente também não sou muito fã
no Carlinhos também, não fez um bom jogo. O Caio Lopes, muito menos também, não mostrou futebol. Eu gosto do Peck, eu acho que é um garoto que ele ainda tem muito a desenvolver, né? Ele tá subindo agora da base, mas ele tem mostrado um bom futebol, ele tem mostrado vontade. É um jogador que, quando entrou, até mesmo o gol que foi anulado do Cano, ele participou da jogada. Então, acho que ele é um jogador importante que ele precisa estar jogando, até mesmo para começar a ganhar mais confiança. E eu acho que o outro também que eu não entendo porque insistem nele, que eu não consigo gostar dele, é Bruno Gomes. Eu não consigo entender por que colocam o Bruno Gomes de titular. Eu prefiro, acho que o Andrei no lugar dele. O Andrei, ele é um cara também que ele não é tão regular assim, não é um jogador tão regular, mas é um jogador que tem um chute muito forte e que quando ele tá... E na outra passagem do Luxemburgo, ele era um homem de confiança do Luxemburgo. Ele era, exatamente. Então, uma coisa que eu também não tô conseguindo entender por que o Luxemburgo tá apostando tanto no Bruno Gomes. Eu acho que ele não tem um futebol, principalmente para jogar os 90 minutos, assim. Ok, que depois acho que ele foi até substituído pelo André no jogo contra o Fortaleza, mas eu prefiro ver o André começar a jogar, ver o que a gente consegue ali construir no primeiro tempo com o André do que com o Bruno Gomes, porque eu acho que ele não é um jogador para ser titular. E eu acho que outra coisa que ele errou, né, na partida contra o Fortaleza foi ter colocado o Cano para entrar no segundo tempo. A gente sabe que o Cano teve um problema, né, acho que de gastroenterite, que ele não conseguiu treinar, mas assim, de qualquer forma, ele já ia jogar, isso era um fato, né? Ou ele ia jogar o primeiro tempo todo, ou o segundo tempo todo. Então, eu teria deixado ele começar o jogo para a gente tentar construir alguma coisa, tentar buscar o resultado, né? Ver se talvez a gente conseguisse fazer um gol no primeiro tempo, ou assustar mais o Fortaleza para a gente chegar no segundo tempo um pouco mais confiante, do que deixar o Cano entrar no segundo tempo já com o Vasco completamente abatido, que a gente já tinha tomado aqueles gols, né? E aí com o time, a gente sabe que o time do Vasco, quando leva o gol, se desestabiliza um pouco, muitas vezes, ainda mais depois a gente levou os dois gols no primeiro tempo, então o time se perdeu completamente, e aí você coloca um Cano que é decisivo, né, que é um cara que quando a bola chega, normalmente ele mete pro gol, mas não adianta colocar ele no segundo tempo com um time completamente desorganizado em campo, com um time sem saber o que fazer, perdido, abrindo espaço para o contra-ataque, abrindo espaço ali na parte defensiva e sem fazer a bola chegar no cara, né, no cara que é decisivo. Então não adianta colocar ele no segundo tempo já com um time completamente morto, a bola não chega nele, e ele não consegue simplesmente fazer nada. Tanto que quando ele conseguiu fazer, foi do lado, porque a gente teve uma falta do Henrique. Então, eu acho que ele errou muito em ter colocado também o Cano no segundo tempo. Bom, vou puxar um pouquinho aí do que a Karine está falando, porque os analistas, além de também terem questionado essa entrada tardia do Cano, tem questionado, dentro dessas modificações, quem que seria o companheiro ideal para servir ele, né, para a bola chegar, né, ali tranquila para ele finalizar, e quem que você acha que seria o nome assim para dar um jeito de melhorar a situação que é urgente? Então, eu estive pensando bastante sobre isso. Eu achei de primeira opção o Catatal seria uma opção boa para poder estar junto com o Cano ali. Tipo, o Cano jogando ali no meio, o Catatal mais para a esquerda, e também o Gabriel Peck, que é um garoto que subiu da base, né? E tá com garra, tá jogando, tá querendo marcar presença e mostrar o futebol dele. Assim como o Catatal também, que tem mostrado bastante sua presença. Ele geralmente é jogador de banco, né? Mas quando entra, ele mostra o futebol, mostra para o que veio. E eu acho que seriam as duas opções ideais para poder jogar junto com o Cano. Puxando um assunto também que a gente debateu esses dias, Thales ou Peck? E assim, também, o que está acontecendo com o Thales?
Eu estava até comentando isso mais cedo com a Karine, que eu fiquei muito na dúvida entre falar o Thales ou o Peck. Mas então, eu acho que o Thales ele tá um pouco apático, né? Desde a volta dele da Covid, ele tem se mostrado um pouco morno jogando. Parece que chegou ali para jogar, mas não sabe pro que veio, né? Enquanto a gente está vendo o Peck aí correndo atrás, mostrando garra e querendo fazer teu nome no futebol. E assim, e pior que rolava uma esperança, né, de quando o Luxemburgo voltou, né, assim, de dar aquela motivação pro Luxemburgo. Eu Fala aí, Karine. Karine, pode eu falar. acho que travou. Travou? Que tinha travado para mim, foi mal. Tranquilo, Não, tranquilo. eu ia falar que se você conseguir descobrir o que está acontecendo com o Thales, me conta. Porque eu também acho que eu tô a vida inteira do Vasco. O Thales era o nosso menino de ouro, né? Onde todo mundo estava levando fé, acreditando. E do nada ele foi deixando a gente sem esperança também. Eu acho que ele principalmente... Eu acho que principalmente depois Acho que a Esther travou. Eu acho que principalmente depois da cirurgia que ele fez, daquela lesão que ele teve, ele não conseguiu voltar ao mesmo. Eu não sei se isso é falta de segurança, se isso é medo de se machucar de novo, né, e de ficar fora. Enfim, realmente não consigo entender o que está acontecendo com o Thales Magno. Tem muito fator do futebol, né, que a gente não está por dentro. Exatamente. Acho que a pressão também conta muito para o psicológico, principalmente. É um garoto, então ele recebe pressão de todos os lados, né? Ele deve se cobrar muito também, obviamente. Sim. Então, acho que isso, de uma certa forma, acaba ali desestabilizando ele, mas eu acho que eu não sei, assim, eu queria muito, muito que ele pudesse voltar a jogar o que ele já jogou, porque ele é um garoto, que ele é talentoso, mas que ele não está conseguindo corresponder às expectativas, não está conseguindo dar o melhor que a gente sabe que ele pode dar. Bom, pessoal, esse aqui é só sempre a versão curta de um longo papo que vocês podem conferir lá no Instagram, tá? Lá tem muito mais notícias, muito mais coisas a respeito do Bendito Seja, que vocês podem acompanhar com as cronistas atentas a respeito das notícias do Vasco. Segue lá, Bendito Seja Futebol, logo azul, logo do Rio de Janeiro, vocês vão sempre ter as notícias mais recentes, mais quentes, e um bate-papo mais longo aí a respeito do Gigante da Colina. Meninas, obrigado pela participação e até mais. Eu que agradeço. Outro jogo às 4 horas da tarde tem um duelo de opostos entre o Sport lutando contra o rebaixamento e o Atlético Mineiro. Aí com eu acho que eu não sei ainda se o Galo tem chances matemáticas, né, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, né, porque acabou tropeçando nesse último sábado, enfim. Então Sport e Atlético Mineiro se enfrentam ali do Retiro. Para falar do Galo, a gente tem a Débora Alice e a Júlia Mesetti. Olha aí. Então, Débora, a gente fez aí a live do Galo contra o Fluminense, né, e vendo a atuação ali do Vargas, né, o cara já está ali com 31 anos, tem um alto salário e pela expectativa que se criava em cima dele, o cara parece que entra em pânico quando recebe a bola, né, ali do lado do campo, ele não bate com mano a mano, ele toda hora recua a bola. Você não acha assim que é a hora de dar uma oportunidade de ir pro Savinho, pro Marrone, né? E de repente também você tem um certo receio de que agora que o São Paulo aí tem apontado talvez lá pro futebol da França, tem ali um risco do Vargas ficar meio que encostado no time? Sim, eu acho que o Sampaoli tinha que dar oportunidade, né, pro Marrone. Ontem ele colocou ele no finalzinho, pouco que ele entrou já mudou totalmente o jogo. O Vargas, eu acho que, não sei se é porque ele não se encaixou ainda, né, mas ele sempre recua a bola, ele realmente não parte para cima, né. Eu não sei qual que é o problema dele nessa relação, mas eu acredito que o Sampaoli devia dar essa oportunidade pro Marrone, né, pro Savinho também.
O Marrone ontem ele fez uma jogada, né, que deixou de cara, foi uma das chances, né, poucas chances que o Galo teve. Então eu acredito que sim. E você prefere do lado esquerdo ou direito? Porque o São Paulo tentou até inverter, né? Ele de lado, né? O Savarino, eu acho que ele fica melhor no lado direito, né? E ontem ele inverteu, ele fez. São Paulo, toda a escalação é uma coisa diferente. Eu acho que o Savarino joga melhor no direito, então o Marrone na esquerda talvez também seria melhor. Agora, Júlio, falando aí sobre essa questão aí do lado do campo, das pontas, uma outra coisa que foi meio irritante ali no jogo do Galo, que assim, dava a sensação que o time toda hora ficava só insistindo nessas jogadas pelas pontas e não conseguia infiltrar. Não conseguia ali explorar uma tabela, uma triangulação que fosse, né? Ia aceitando a marcação e à medida que o Fluminense se fechava, né, o time não tinha criatividade nenhuma. O que você acha que acontece com o Atlético aí de insistir tanto? Olha, é uma coisa que eu questiono também, porque as jogadas são feitas só pelos lados laterais ali em si, não tem essa triangulação que você disse, eu também não sei o porquê. Os caras se fecham, chegam para marcar os jogadores do Galo e eles não tentam se desmarcar, eles simplesmente aceitam e tipo, fica ali parado aceitando a marcação. E, tipo, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que os adversários já conhecem o estilo de jogo do Sampaoli, que todo jogo tá sendo a mesma coisa. Eles já sabem como marcar, eles já sabem exatamente o que fazer para conseguir fechar o time, é o que eles fazem. E o Galo não muda de postura, ele continua com a postura e parece que cada jogo piora mais. E, enfim, eu acho que o Sampaoli, não sei porque eu não estou vendo uma evolução, mas eu acho que ele tá fazendo isso para cravar a saída dele, já que tá tendo umas especulações aí, eu não sei, mas é o que parece, porque o time mudou totalmente do time de primeiro turno, e é um time que, tipo assim, tava aí em busca do título, tinha, sim, condições de ser campeão. Um time que quer ser campeão não pode ir piorando a cada jogo. Perdeu um jogo pro Goiás, que tinha a defesa mais frágil do campeonato aí, mais vazada, não sei. E depois, tipo, empatar um jogo com o Fluminense, um jogo que dava para ganhar, porque o Galo tinha elenco para isso, com força de vontade tinha. Mas também não é uma culpa atribuída só ao Sampaoli. Os jogadores também não mostram raça, não mostram vontade. Parece umas lesmas em campo. E é aquele joguinho chato de só tocar a bola para trás. E no jogo contra o Goiás, primeiro tempo, jogou tipo, um pouco recuado. Nossa, é triste de ver. Enquanto o Fluminense também, o Savarino toda hora pegava, tentava puxar para dentro e arriscar do jeito que dava, né? E fominha do jogo também. E na questão da triangulação, assim, também, o Vargas não dá mais um ataque ofensivo, igual a Débora disse. O Marrone ontem, ele e o Tardelli entraram, o Tardelli, ok, errou alguns passes, quase deu um gol lá pro Fluminense, mas ele e o Marrone melhoraram, tipo, 90% o ataque do Galo. O Tardelli entrou com bastante vontade, não é mesmo? Sim, melhoraram bastante. Então, tipo, pra que ficar insistindo nessas peças? O Sacha ontem é um jogador que eu gosto, mas estava perdido. Eu acho que, igual eu disse, o Vargas não se adaptou. E eu acho que, por ele não ter se adaptado, talvez esteja prejudicando um pouco o sistema ofensivo. Porque não é o sistema ofensivo que a gente via com o Keno, Savarino e Sacha, lá no primeiro turno. Uhum. Certo. Bom, pessoal, se vocês quiserem acompanhar a extensão desse bate-papo, e acompanhar também pré-jogo, esquenta aí das próximas partidas do Galo, dessa reta final do Brasileirão. Segue lá, Benito Seja Futebol, _MG. Você tem as notícias do Galo, trazendo as notícias mais recentes aí do Galão da Massa. Certo, meninas? Obrigado pela participação. E até mais. Tchau, tchau. No domingo, temos um duelo aí de vaga da Libertadores, né? Santos e Fluminense, né, às 6h15 da noite. Sempre falo Santos e Fluminense, lembra aquele duelo sensacional de 95, para mim, os dois melhores jogos que eu já vi na minha vida, o 4x1 do Fluminense e o 5x2 a favor do Santos. Dei um Google aí, se você é mais novo, nunca viu nessa semifinal de 95. Né? Primeiro falando aí com as meninas do Santos, a Isabela Bednarski e também a Lari Cabral. Vai!
Então, Lari, o Santos tem a quinta pior defesa do campeonato nesse momento. Se for olhar ali os 10 primeiros, é a pior defesa. Você acha que sem o título da Libertadores, as deficiências vão ficar cada vez mais gritantes agora? Teoricamente, isso acontece quando você é campeão, né? Mas na situação do Santos, com as dívidas que tem, isso com certeza vai acontecer, porque o que o Santos está precisando é de dinheiro. Então, a ideia do clube é vender os jogadores para poder ter uma renda para poder quitar todas as dívidas. Então, acredito sim que vai haver desmanche, como já teve, né? Do Lucas Veríssimo, do Diego Pituca, e eu acredito que vão existir mais, né? Porque, de novo, estamos com dívida, pode ter de novo um transfer ban, né? Por conta do Barcelona. O Levi Cooper também tá pedindo para penhorar. Então, vai ter desmanche. Isso, como eu falei, normalmente isso é comum em time campeão. Mas na situação do Santos, tanto que estão falando que o Paulista vai ser disputado por jogadores do Sub-23, né? Porque por não poder contratar. Então a gente vai ter que se virar com os meninos da base mesmo. E não acho que esteja errado. Você acha que por conta disso o Cuca acaba permanecendo no time para poder segurar as pontas de novo? Não, o Cuca ele tá cansado. Deve ter acontecido alguma coisa extra-campo e que a gente não está sabendo. Pelo que eu soube, já andou tendo reunião. Então, vamos aguardar, né? O Cuca não permanece. Acredito que até esse vídeo ser postado, a gente já tenha um novo treinador. Você acha que a possibilidade da saída do São Paulo no Atlético Mineiro, de repente, talvez isso aí esteja influenciando, talvez uma ida do Cuca pro Atlético? Não sei. De verdade, eu não sei. Não sei se o Cuca vai querer dar um tempo, porque, querendo ou não, ele sofreu bastante, né, nesses últimos meses, desgaste tanto físico quanto mental, acredito, porque ele chegou no Santos com uma bomba muito grande e ele tendo que resolver dentro de campo e extra-campo, que talvez não seja a obrigação dele, né? Ir lá atrás de jogador, pegar na mão de jogador, falar, olha, joga, olha, não é assim. Então, eu acredito que ele possa descansar e talvez não assumir nenhum outro clube. Mas a gente não sabe, né? É uma incógnita. Bom, Isa, falando um pouco agora a respeito dessa questão aí de reestruturação, de planejamento para o ano de 2021, e também falando um pouquinho aí da preocupação do torcedor santista de sair um pouco dessa fila que já está começando a crescer, né? Eu queria saber de você se você acha que assim, não é o caso do Santos botar os pés no chão, pensar um pouco em Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, ganhar esses torneios que são mais acessíveis e deixar para pensar, voltar a pensar em ganhar título brasileiro ou Libertadores para 2022? Então, Luciano, eu acho que o Santos, no ano de 2020 aqui, começo de 2021 agora, né, que foi a final da Libertadores, o Santos, ele se reinventou, ele chegou na final da Libertadores, mas o Santos era um time desacreditado. O Cuca fez muito com o Santos, o elenco do Santos, digamos assim. A gente tem 3 nomes ali que se destacaram, mas querendo ou não, o Santos era um time desacreditado. A gente achava que o Santos ia cair para a segunda divisão. Todo mundo falava nisso, né? Chegaram a falar de quinta força até. Então eu acho que o Santos tem que colocar o pé no chão, sim. A gente tá sem Lucas Veríssimo, tá sem Pituca. Provavelmente vamos ficar sem treinador. Temos que procurar um novo treinador. Então acho que o Santos tem que começar com competições pequenas, sim. Vamos pensar no Paulista, pensar em uma Copa do Brasil. E foi igual 2010, né? A gente se reinventou para depois ser campeão da Libertadores.
Bom, se vocês quiserem acompanhar a reta final aí do Santos no Campeonato Brasileiro e também notícias mais recentes aí a respeito do mercado da bola, de planejamento para 2021, siga lá Bendito Seja Futebol _SP. As coisas estão sempre atentas a esse momento aí do Santos, né, de transição, né, de equipe, né, para 2020, 2021 e né, tá dando um bolo na nossa cabeça essa mudança de ano. Né? Obrigado, dando um meninas, pela bug. participação. Bug total. Enfim, É. obrigado pela participação aí mais uma vez. Até a Obrigada, Luciano. Obrigada. Beijo, Isa. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Agora vamos com o Fluminense. Bate-papo com a Gabi Zaranza e a Thaís Almeida. Vale aí, confusão. Então, Thaís, tá vendo, aliás, eu estava fazendo a live, né, do Fluminense contra o Atlético ontem, né, com a Sharon, e queria saber o que você pensa a respeito do Luiz Henrique, porque, assim, eu estava meio que sentindo ele sofrendo de um efeito Gabriel Jesus na seleção, sabe, assim, muita disciplina tática, ele é um cara muito disciplinado taticamente, mas, assim, com muita movimentação, disposição para ajudar na marcação, só que às vezes ele ficava ali de assistente, né, do Calegari e vacilando também assim, na hora de tomar decisão, na hora de definir jogadas que partem para gol. Você acha que isso acontece realmente? Então, foi bom a gente falar do Gabriel Jesus. Ele na base, ele era um super jogador e quando ele foi jogar no profissional do Corinthians, ele foi muito criticado mesmo, muito cornetado. E eu acho que a gente, principalmente nós tricolores que temos uma das melhores bases do Brasil, a gente tem que ter um pouco mais de paciência com esses meninos, porque o psicológico conta muito. Ele está entrando agora no time profissional. Eu acho que a trajetória dele é um pouco parecida com a do Gabriel Jesus, jogou bem no Sub-20. Não, no Sub-20, na verdade, ele jogou jogar o Luiz Henrique na seleção, mas no Fluminense jogou muito bem no Sub-20, no Sub-17, e jogaram ele de uma hora para outra no time profissional, com veteranos, Nenê, Fred. Cara, a gente tem que pensar no psicológico dele, entendeu? Eu acho que o Fluminense, como há muito tempo a gente não via, está investindo na base, a gente está botando os meninos para jogar. Eu acho que está dando certo. Ele tem um futebol muito bom, mas eu acho que ele precisa se sentir seguro, entendeu? Calegari é muito bom também, mas você já vê mais segurança, mas isso vai de pessoa para pessoa. Eu vejo que precisa de segurança. Gosto do futebol dele, mas eu acho que é questão de tempo. O Campeonato Carioca está aí. Eu acho que isso vai ajudar muito, entendeu? Ele vai se enturmar mais, vai pegar mais malícia mesmo, porque futebol é malícia também, você jogar com um monte de casca grossa não é fácil. Uhum. Então, eu torço para que agora no Carioca ele venha ganhando confiança, continue tendo espaço, para, se a gente entrar na Libertadores, a gente vai entrar, ele venha bem. E igual eu tô conversando com a Dani na semana passada, rezar também para ele ser vendido logo, né? Porque, putz, pinta um cara do Fluminense aí. Pois a gente tem que valorizar mais nossos meninos, né? Tanto nessa questão da crítica, quanto na questão financeira mesmo, fazer valer, entendeu? Os clubes cariocas, principalmente, acho que todos os clubes brasileiros, mas os cariocas, mas estão precisando muito de dinheiro. Então, e a gente tem uma base muito boa, cara. O Fluminense tem os meninos de ouro. Sim, sempre renovando, é verdade. Então, investir, ficar com eles mesmo, a galerinha que está aí no profissional agora é uma galerinha boa, está vendo o resultado em campo, mas tem que ter paciência, não dá para pensar no agora. Sim. Porque mais para frente vai valer mais. E jogar mais também, vão mais seguros. Bom, Gabi, falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho a respeito da Pontes. Ali no finalzinho do jogo, a gente viu o
Fluminense está mudando de postura, né, com a entrada dele do Caio Paulista, né, e do Fernando Pacheco. Você acha assim, que eles estão pedindo passagem ali na posição titular? Porque, principalmente o Pacheco, né, já que semana passada, as 2 semanas já que a gente veio falando das atuações ruins do Luca, e a coisa não muda, ele continua jogando mal. Sim, eu acho que, não que eu seja 100% fã do Pacheco, também não sou, porque também às vezes quando ele entra, por exemplo, ontem no jogo, né, perdeu muita chance boa e tudo mais, mas o Luca não vem fazendo jogos muito bons, né, não é o jogo passado, o anterior a esse, não, ele realmente não vem fazendo jogos muito bons. Então eu acho que deveria dar um espaço maior pro Pacheco, né, então não só substituir ali o Luca, eu acho que Marcão poderia já começar o jogo com o Pacheco, para ver. Porque já que o Luca não tá vindo bem, então vamos arriscar uma coisa nova, né? Vamos botar ali o Pacheco para ver se, num tempo maior, ele tendo ali mais chances por um gol, mais chances de jogar melhor, ele faça algo melhor para que a gente realmente não fale, nossa, o Pacheco perdeu tal bola, perdeu tal chance e tudo mais. Então, eu acho que poderia sim, não vou falar até o final do Brasileirão, né? Faltam 3 jogos. Mas no jogo agora, no próximo jogo, por que não começar com o Pacheco em vez do Luca, né? Se não der certo, volta com o Luca. E é engraçado, é curioso que o pessoal fala tanto da idade do Fred, do Nenê, e o Luca, putz, mais novo, cadê a energia desse cara? Pois é, o Luca tem 30 anos e parece que já tá mais velho que o Nenê, né? E o Nenê é o pique do Nenê. O Nenê tem o quê? Os 39, eu acho? 37, não sei. Por aí, E olha o pique dele. Parece que ele é mais jovem que o Luca. O Luca não é cru, entendeu? É igual o Luiz Henrique, a gente tá falando do Luiz Henrique, de um menino de 20 anos. Eu acho que quando ele tava na Ponte Preta, ele tava disputado a tapa, assim, com Palmeiras, com Corinthians, todo mundo querendo ele, e chega agora, cai no Fluminense jogando desse jeito. Pois é, grandes chances de mostrar, né? Aí futebol, não sei o quê. Mas, infelizmente, não sei o que está acontecendo. Não sei se está dando sorte, está numa má fase. Mas realmente não está dando certo. Não dá mais para já chegar com ele titular e ficar primeiro, segundo tempo, ali, faltando 20 minutos, 25, trocar, né? Falando isso, você acha que o Fluminense tem demorado de fazer as mudanças? Porque eu senti ali que se tivesse colocado o Caio Paulista, o Pacheco contra o Atlético um pouco mais cedo, teria reagido. Né? Pois é. Eu fiz o pós-jogo ontem, eu comentei exatamente isso, que o resultado foi muito justo, entendeu? A gente tem que respeitar a terceira colocação do Galo, mas que, porra, talvez se tivesse tirado o Luca antes, esse golzinho tivesse saído, cara, porque ele tá muito mal. E o Luiz Henrique jogou muito bem no primeiro tempo, só que o segundo tempo já não foi tão bem. Então, começava o segundo tempo com ele, ok, porque ele jogou o primeiro tempo bem. Mas chegou no segundo, viu que ele não estava jogando tão bem assim, troca. Porque eu acho que o Marcão demora muito para fazer as substituições. E, pô, não vou querer que o jogador faça o mundo, leve a vitória para o Fluminense em 5 minutos, 10 minutos de partida. Porque até ele pegar o ritmo e tudo mais do jogo, tem um tempo. Então, acho que você percebeu que o jogador não tá bom, já troca logo, vai ser melhor. No caso por exemplo, Caio Paulista. Segundo tempo, começou. O Luiz Henrique não foi bem, já troca logo. Botou o Caio Paulista, que eu acho que ia dar um tempo mais dele pegar o ritmo, talvez até fazer um gol ou coisa e tal. Já em relação ao Luca, eu acho que ele já deveria ficar no banco mesmo, já nem começar o jogo. Dar uma chancezinha ali do Pacheco jogar 90 minutos, que faz bem, né? Mas já o Caio Paulista continua no banco e eu prefiro o Luiz Henrique como titular mesmo. Aí, como eu falei, caso o Luiz Henrique, por algum motivo, ou se machuque, ou realmente não esteja num bom dia, assim, não esteja jogando um bom futebol, troca sem problema nenhum, que eu tenho gostado bastante, assim, pelo menos no último jogo agora, eu tenho gostado bastante do Caio Paulista jogando. Ele mostra uma raça, né? Sim. Bom, pessoal, aqui é só sempre a versão curta desse bate-papo aí com os meninos do Benedito Seixas, se vocês quiserem ver a extensão desse papo, e também é jogo essas últimas partidas do Fluminense, dessa busca pela vaga no G4, que tá perto, né, meninas? Tá perto. Tá.
Vocês não têm noção da certeza que eu Pois tenho. é. Me E aí, cuida, se São Paulo. e aí, se vocês quiserem acompanhar mais, segue lá no City Futebol, logo azul do Rio de Janeiro, com as colunistas fluminenses sempre atentas às notícias mais recentes. Obrigado, meninas, pela participação. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Às 6h15, mais gente batalhando aí por vaga na Libertadores. Tem Grêmio e Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. Trocando uma ideia com as meninas do Grêmio, a gente tem a Carol Andreoli e a Dani Nicole Martins. Chega aí. Então, Nicole, o Grêmio, eu estava olhando aqui as últimas classificações, os últimos anos do Grêmio. O Grêmio pode terminar aí o Brasileirão na 4ª colocação pela 4ª vez consecutiva. Só que assim, 2017, 2018, 2019, os times, os primeiros colocados, dispararam, né, de uma vez, né? Corinthians, Palmeiras, Flamengo, respectivamente. Só que dessa vez, havia uma esperança maior e, sim, o time tem dado muita bobeira. Você acha que é a maior chance do Grêmio estar desperdiçando de ser campeão brasileiro esse ano? Dos últimos tempos, sim. Na realidade, para mim, é a maior chance que o Grêmio está desperdiçando desde o início dos pontos corridos. Porque o que parece é que ninguém quer. Tipo assim, vai sobrar para alguém o Campeonato Brasileiro. E se a gente tivesse dado uma ênfase maior lá no início, enquanto estava nas 3 competições, né? Se a gente imaginasse que ia ser um desfecho na Libertadores do jeito que foi, né? E tudo mais, certamente a gente seria líder, nós seríamos líderes e com grandes chances de ser campeão. Mas é aquela coisa, né? A teimosia do Renato, a teimosia da direção, que não cobra isso dele também, porque não dá pra gente ficar pensando que a culpa é só dele, porque não é só dele, né? A partir do momento que o treinador prioriza por algumas competições, é porque a direção é conivente com isso, né? Pelo menos é o que eu penso. Então, se fosse para priorizar, para terminar do jeito que terminou a classificação pro Santos, né? Então, que tivesse focado no brasileiro. Mas também acho que não é só isso. A gente tem, claro, agora vencemos novamente, mas contra o Botafogo não é nem plausível de ficar tão feliz assim, sabe? Então. O botafoguense fala isso. Exatamente. Então, tipo, também tá deixando a desejar enquanto tá só com o brasileiro. Entendeu? Poderia sim ter focado agora no finalzinho e ter Chego junto, porque tá todo mundo tropeçando. Né? O Inter tá tropeçando, São Paulo nem se fala. Flamengo, que agora que tá acordando, mas que para mim vai tudo para a última rodada. Tudo, qualquer classificação, tanto para Libertadores quanto o campeonato em si, para mim, vai ficar tudo embolado, como há muitos anos não se via, né? Que foi o que tu colocaste, né? Há alguns anos que chega nessa época a gente já sabia quem era o campeão brasileiro, né? Uhum. Então, você acha... Sim, colocamos o cenário aí, de repente, o Inter ser campeão. Você acha que aí vai passar a ser inaceitável essa tolerância da diretoria? Acho que a pressão vai se tornar muito maior para ganhar um título brasileiro? Com certeza. Mas o Inter não vai ser campeão. Eu acho que a pressão... Ai, que ódio. Ela travou, hein? Vamos deixar esse vídeo. Não vai ser. Não vai, o que eu já falava isso algumas rodadas atrás, né? Que como sempre segue o líder, aí o tombo já começou, né? As ondas maiores já começaram a trazer eles mais para a beira da praia, para eles um choque de realidade, assim. Dá uma porque acordada. O time do Inter porque o time do Inter é assim, né? Tanto o time quanto a torcida, eles ganham 2, 3 jogos e eles se empolgam de uma forma, só que eles não conseguem manter isso, né? Tanto que já foram líderes em outro momento no Campeonato Brasileiro e perderam a liderança e ficaram um bom tempo longe dela, né? Sim. Então, assim, eu não acredito que o Inter seja um time de constância para ser campeão. Então,
E eu também acredito que essa pressão para ganhar um título brasileiro, não tem que vir o Inter sendo campeão, entendeu? Tem que vir de uma forma natural e que o clube queira ganhar um. Psicológico abala. É verdade. Mas assim, um dia desse você falou que o Grêmio é mais copeiro e Inter é mais para pontos corridos. Nem assim você acha que... Não, é porque é uma característica deles, entendeu? Eles vão melhor no campeonato de pontos corridos, tanto que eles sempre acabam entre os primeiros ali no Brasileirão. Há anos. Só que como há anos, esse ano vai acontecer a mesma coisa. Eles vão nadar e vão morrer na praia, vão acabar com o lugar de novo. Como vem acontecendo há anos. Eles têm uma... Isso é a minha visão, né? Eles têm um estilo de time que é mais a ver com o ponto corrido do que com mata-mata. Mas eles ainda não têm constância suficiente para ser líder isolado ou para manter constância até o final. Entendeu? Ainda mais que o último jogo deles é contra um confronto direto contra o Flamengo, e a gente sabe como o Flamengo é, né? Então, se fosse qualquer outra configuração, se tivesse, o Flamengo já tivesse fora da disputa, eu falaria ao contrário, daí eu teria grande chance de ser campeões. Mas contra o Flamengo, acho que eles perdem a briga. Bom, vamos voltar a falar de Grêmio, né? Vamos falar do Jeromel, né, Carol? Vamos falar do Gerodeus, né? né? Que nem a gente costuma... né? Ontem eu ainda disse, se um dia perguntar quer conhecer, eu diria o Jeromel. É entidade no Grêmio, né? Entidade para os cartoleiros, né? Muito cartoleiro tá chorando ainda, porque, né? Tá assim, sentindo a falta dele, os favoritos. Então. E aí os principais veículos, né, que cobrem o Grêmio, né, tem falado muito aí da ausência do Jeromel, né, em cima assim, da questão de quem é o substituto ideal? É o Rodrigues mesmo, ou você acha que o David Braz ou o Paulo Miranda mereciam uma chance? Pois então, o que a gente está vendo nos últimos jogos é que o David Braz está perdendo a vez, né? Acho que já é uma sequência de 3, 4 jogos que o Rodrigues vem ganhando a vez. E no início lá, até na Libertadores do ano passado, quando ele começou a entrar, muita gente duvidava, ficava com medo do que ele fosse fazer. Acredito que isso trouxe maturidade para ele, porque hoje em dia ele entra em campo, ele não é mais aquele Rodrigues inseguro, ou que entra em campo e a gente fica com medo de tomar um gol contra, por exemplo. A gente entra com, sabe, de certa forma, consciente que ele não vai fazer algo contra o próprio time. Então, eu acho que cada vez mais o nome para substituir o Jeromel seja o Rodrigues. Até hoje surgiu uma história, né, na imprensa rolou, que o Grêmio estaria de olho no Moisés, que é um zagueiro do Atlético Mineiro. Sim. Que pode, né, vir a somar nesse plantel. A gente sabe que o Grêmio, se Deus quiser, vai ganhar a Copa do Brasil, confirmar a vaga para a Libertadores. Vai ter 3 competições de novo esse ano. E esse ano é um ano atípico, a gente precisa de um elenco. Então, a gente não pode só contar com o Jeromel. Por mais que ele seja titular absoluto, a gente precisa ter opções. Então, acho que para substituir ele em determinadas ocasiões, o Rodrigues é um nome melhor. David Braz está perdendo a vez, talvez, desgaste de jogos. Decaiu um pouco o futebol dele, mas ele é um dos nomes. Ele é instável mesmo, né? Desde o Flamengo, do Santos, ele era muito instável. Pois é, ele chegou assim com a raça, né? Querendo mostrar jogo e tudo mais. Ele é um cara com vontade, isso é. Exatamente. Ele se esforça. Eu digo que assim, ó, ele e o Cortez são os mais esforçados. O Cortez a gente fala que não sabe cruzar, mas ele tenta, sabe? Ele se esforça. E isso já é alguma coisa, né? Tentar é melhor que não tentar. Então... porque tem alguns no elenco do Grêmio que parece que não fazem muita questão, né? Exatamente. Vou até conectar um jogador Cassiano. nosso. Eu falaria até o GPR. Não sei nem quem é. Mesmo fazendo gol, eu sou uma que, assim, ó, aquela troca que surgiu há um tempo atrás,
do GPR por 3 do Palmeiras, eu trocava. Porque, pra mim, hoje em dia, ele tá sem vontade. Não é o GPR que jogou no final do ano passado. É um jogador que, infelizmente, tá um pouco decaído no time. Alô, Andressa, tô falando mal do Jean-Pierre. Corre aqui. Enfim. Ô, eu vou te dizer uma coisa, tu falou em Tassiano, Luciano. Tu falou do Tassiano, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca torci tanto pro Renato sair, porque quando o Renato sair, vai levar ele junto pra onde ele for. Eu acho que essa coisa de homem de confiança é terrível, né? Eu tô mais torcendo pro Renato ir embora pra levar Tassiano e a turma dele toda junto. E já rola do que qualquer outra coisa. Suposições de quem viria pro Grêmio, caso o Quem Renato vocês saia. acham que viria? Eu queria muito o Roger, porque é um time que montou a base antes do Renato, então... Mas eu sei que não fica, ele preparou muito o time, tempo. né? Na verdade, ele preparou o time. O Renato só conseguiu fazer tudo que ele fez de início, chegou, ele preparou o time, né? Mas é um treinador que não tem autoridade, sabe? Dizem que ele não tem autoridade dentro do vestiário. Então, o que acontece? Ele chega, faz a base ali do time e aí não tem impulso para segurar e vai embora. Para segurar pro resto do ano. Né? Exatamente. E aí, quem teria pulso firme além de Renato depois dele para segurar de novo? Aí a gente volta e estaca zero. Perigoso é vir um Mano Menezes. Dá. Até Cuca. Não sei se você chegou a ver, estão especulando por aí. Sim, eu vi. Quando eu vi que ele já tá meio que confirmando que não quer ficar no Santos, né? Uhum. Eu vi que Atlético e Grêmio são... Mas olha, depois do jogo do Sport de ontem, até o técnico do Sport eu queria ver, hein? Porque ele é muito articuloso, sabe? Ele vê o que o time precisa e muda exatamente. Ontem ele estava jogando com uma linha de 5, 6, lateral e zaga para fechar a casinha. E em certas ocasiões é isso que o Grêmio precisa. Olha o jogo contra o Santos, que foi 3-3, sabe? Tava ganhando de 3-0 e tomou a virada. Cadê o técnico nessa hora? Tipo, meteu 3? Fecha a casinha. Segura. Melhor do que mais um empate. Fazer a leitura do jogo. Bom, mas pra mim, o melhor cenário é o seguinte, ó. Flamengo campeão, o Rogério Ceni fica lá no Flamengo. Tá? Cuca vai pro Grêmio. Né? Renato fica sem espaço e vai pro Santos. Vem pro Santos, Renato, vem ser feliz. Vem fazer feliz de novo. Muda a praia, né? Não vai pro Rio, vai pra Santos. Tem praia, então, exatamente. Joga um futebol em Santos. Bom, gurias, vamos dar um recado aqui pra galera seguir o Bendito Seja Futebol _ Gaúcho. Lá vocês vão ter cobertura da decisão da Copa do Brasil, os últimos jogos aí do Grêmio, as notícias mais recentes, mercado da bola, tudo mais, e por aí vai. Certo, gurias? Obrigado pela participação. Tchau. Até mais. Valeu demais. Cumprindo a tabela, sem bate-papo, temos Goiás e Red Bull Bragantino. A partida acontece no estádio Serrinha, às 8h30, também no domingo, 21 de fevereiro. Daí agora vamos pulando pro bate-papo com as meninas. Bendito seja falar agora de Palmeiras, beleza? Certo. E para falar de Palmeiras, a gente tem a Lai Pavone de cabelos verdes, em homenagem aí ao título do Verdão, e a Marcela Balesteiro. Olha aí. Então, Lai, o Palmeiras não tem muito tempo aí para pensar em eliminação de Mundial, né? Afinal, já tem outros torneios pela frente, e eu quero saber para você qual que é o foco agora, né? Tem a Copa Sul-Americana, ou a Copa do Brasil, já até pensando aí na Supercopa do Brasil, né? Que seria mais um título inédito aí para o Palmeiras, né? Conquistar. Que você acha que tem que ser o foco do Palmeiras agora? Eu acho que a gente tem que pensar num jogo por vez, né? Vamos por partes. A gente tem agora, principalmente, a próxima final é a Copa do Brasil. Então, vamos focar na Copa do Brasil, que eu acho que a gente tem muita chance. Do mesmo jeito que a gente tinha da Libertadores, eu acho que a gente tem muita chance. Então, vamos focar na Copa do Brasil. São 2 jogos. O time do Grêmio é um time muito bom.
em jogo de campeonato de mata-mata. Eles chegaram bem, independente da fase que o Grêmio está passando, eles chegaram bem na final. Renato Gaúcho é um técnico encardido de se ganhar, porque ele é chato, mas eu acho que dá. Então, eu acho que o principal foco do Palmeiras agora tem que ser a Copa do Brasil, até pelo prêmio que a Copa do Brasil paga. Não que o Palmeiras esteja precisando de dinheiro, mas a gente precisa de contratação, então todo dinheiro é bem-vindo. Então, o valor da Copa do Brasil dá para contratar 2, 3 jogadores, pelo menos dar entrada na contratação. Então, acho que a Copa do Brasil tem que ser o foco. Ganhando a Copa do Brasil, vem a Recopa, porque só depois é a final da Supercopa. Então, eu quero pensar primeiro, se for para fazer uma ordem, Copa do Brasil, Recopa, que também eu acho que dá para o Palmeiras ganhar. Eu acho que nós temos adversários bons, mas que o elenco do Palmeiras atual é melhor. Então, acho que dá para ganhar. Então, foco primeiro na Copa do Brasil. Ganhando a Copa do Brasil, a gente foca na Recopa. Saindo do resultado da Recopa, a gente pensa na Supercopa, que também seria incrível ganhar mais um título inédito em um ano que foi tão conturbado, num ano tão difícil para todo futebol como um todo, menos para o Palmeiras, porque para a gente deu tudo certo por enquanto, graças a Deus. Que continue assim. Então, eu acho que é isso. A gente tem que, como diz o Abel fala isso todo final de jogo, toda entrevista coletiva, um jogo por vez. O próximo jogo vai ser o jogo da minha vida. Então, vamos assim, que tá dando certo. Então, final da Copa do Brasil, Recopa e Supercopa. Essa é a ordem que eu acho que tem que ser focado os jogos. Marcela, e queria saber de você o seguinte: o Campeonato Brasileiro ainda não acabou e temos aí, né? A gente estava vendo esse vídeo antes do Choque Rei. Né? Normalmente, quando o time ganha na Libertadores, isso já aconteceu com os 4 grandes de São Paulo. Ele bate ali uma despreocupação, às vezes até uma soberbazinha. É normal, é natural. Aconteceu com os 4 grandes de São Paulo. E aí eu queria saber de você, assim, tá preocupado em ganhar o São Paulo? Tá preocupado com o Clássico? Ou no momento as outras prioridades do Palmeiras aqui estão valendo mais? Então, eu acho que assim, clássico é clássico, não tem como deixar de lado. Acho que até mesmo o que a Lai falou, um jogo por vez, e vai chegar o jogo contra o São Paulo, que é clássico, e vai ter um peso maior. Lógico que tem prioridades, eu acho, principalmente pela questão da Copa do Brasil, que ganhando a Copa do Brasil tem a Supercopa, enfim, são prêmios muito bons, o Palmeiras tem que, aliás, não só pelo prêmio também do peso da Copa do Brasil, mas sim também pelo adversário, né, que é o Grêmio. Então, é um jogo bem, bem pesado, mas eu acho que tem que priorizar agora, joga bem o clássico e aí vai pensando jogo por jogo. Mas tem que ganhar de São Paulo, é choque rei, não tem como deixar de lado, né? Bom, aí se vocês quiserem acompanhar todos os detalhes a respeito da cobertura do Choque Rei, também desse monte de decisão que o Palmeiras tem pela frente, segue lá, Bendito Seja Futebol, _SP, onde tem as colunistas sempre atentas. Fazendo esquenta, o pré-jogo, o pós-jogo, e tudo tem pela frente aí o time do Palmeiras, certo, meninas? Obrigado pela participação e até mais aí. Tchau, tchau. Para fechar a rodada, a gente tem Botafogo e São Paulo. A partida acontece no Newton Santos. Não é Engenhão, é Newton. O Alvinegro recebe o São Paulo, né, às 8 horas. E para falar de Botafogo, nós temos aí a Ianca Rios e a Manu Santos. Cara, é incrível. Eu queria elogiar aqui a dedicação das meninas do Botafogo, mesmo na situação de rebaixamento. Segue lá o Bendito Seja, que vocês vão poder conferir mais, beleza? Vamos que vamos com o fogão. Então, Manu, esse vídeo vai ao ar antes da partida contra o São Paulo. Eu quero saber de você se dá para, de repente, pensar numa vitória para encerrar aí nessas 2 últimas rodadas, né? Afinal, o São Paulo, se o Botafogo vive um momento estável, o São Paulo também está meio abalado psicologicamente. A gente viu ali a partida contra o Ceará, vem de uma série ali sem vitórias e tal. Você vê ali que o abalo psicológico, de repente,
ser favorável na partida contra o Botafogo? Então, gostaria de falar que eu preferia estar na pele do São Paulo, que está vivendo só um momento instável, já que o Botafogo não foi só um momento, mas sim um campeonato todo, onde não é à toa que hoje a gente está na Série B. E queria lembrar também que o Botafogo gosta de dar vida a esses times que não vêm jogando tão bem. Contra a gente, parece que os jogadores, principalmente, que não marcam gols há muito tempo, parece que eles desencantam de vez. Mas seria importante a gente aproveitar essa má fase de São Paulo. Acho que uma vitória acabaria dando ânimo para esses meninos da base, que já vem fazendo bom trabalho, já vem mostrando mais vontade e dedicação dentro de campo, que é o que a gente cobrou o ano inteiro e não viu, e eles estão conseguindo mostrar para a gente isso agora. E acho que a gente conseguiria pelo menos um placar mais favorável do que o placar que a gente teve no primeiro turno, que a gente perdeu de 4-0. Eu fico confiante com os meninos da base, que pelo menos vontade e dedicação a gente sabe que vai ter. E talvez a gente consiga terminar o campeonato com um gostinho de vitória, que é um gostinho que a gente já não tem há um bom tempo. Em cima disso, dessa questão de vontade e dedicação, apesar do placar ali contra o Grêmio, você sentiu que a equipe mostrou um pouco mais de determinação? Vontade e dedicação, para mim, eles estão apresentando bem mais do que os outros jogadores apresentaram, mas tem a questão de eles também serem muito novos, não estarem bem entrosados, não é à toa que a gente levou 5 gols contra o Grêmio, mas mesmo assim, perdendo de 5, para mim, eles jogaram melhor do que outros jogos que a gente perdeu de 1, 2-0, sem apresentar nenhuma disposição dentro de campo, onde vários jogadores mal corriam e pareciam não ter vontade de fazer uma boa partida, de tentar vencer. Bom, Ianca, agora falar com você a respeito de uma novela, né? Que é aí o Botafogo S.A. Assim, para quem não está acompanhando, né, em que pé que está aí o projeto, né, de instituição Botafogo em S.A., você acredita que ainda vai sair do papel e você acredita também, de repente, o rebaixamento pode prejudicar de alguma forma esses planos? Então, a gente estava aí com uma expectativa muito grande sobre a ISA, só que a gente também estava ouvindo falar muito sobre os planejamentos, sobre cotação de recursos, só que eram tudo planos para o Botafogo na Série A. Como o Botafogo caiu, as coisas vão ficar muito mais complicadas. A gente vai ter que refazer os planos, a gente vai ter que prestar bastante atenção no financeiro, porque a gente vai perder aí a cota de televisão, a gente vai perder aí patrocinadores, consequentemente, e apesar de a gente estar de portas fechadas por causa do público, mesmo reabrindo os portões, eu acho que a gente ainda vai pecar um pouquinho, porque vai ter torcedor que não vai por conta disso. Então, eu acho que vai ser muito difícil sair dos papéis, mas não que seja impossível, né? É difícil, mas não é impossível, mas eu acho que vai ser bastante complicado para tirar isso no papel esse ano. Bom, pessoal, se vocês quiserem acompanhar aí toda a cobertura a respeito do Botafogo, desse planejamento para 2021, né, essa retomada aí do Botafogo, também o princípio aí do começo, o princípio do Campeonato Carioca, né, que já vai se iniciar bem perto aí do Campeonato Brasileiro. Siga lá, Bendito Seja Futebol, logo azul, logo do Rio de Janeiro, né, as coisas do Botafogo sempre atentas às notícias mais recentes aí do Glorioso. Certo, meninas? Obrigado pela participação. Até mais. Agora, do lado do São Paulo, a gente tem Rita Duarte dos Crônicas, que vai lá, galera, segue lá no Instagram que vocês vão ver os meus memes aí com a Rita Duarte, né, que sempre rende aí nos bastidores das gravações, beleza? Para falar de São Paulo, né? São Paulo vivendo um momento tenso, né? Vamos ver quem é que vai quebrar essa série de jogos sem vitória, né? Se vai ser o Botafogo, se vai ser o São Paulo, se vai ficar com empate. Para falar disso, a gente troca uma ideia com a Rita Duarte e com a Gabi Ferrarese. Vai, Gabi. Vamos lá. Então, Gabi, apesar assim, de troca de técnico, né, não ser muito legal, né, normalmente essas mudanças costumam dar um choque de realidade ali, uma nova energia para o time, até porque tem jogador que fica com medo, né, de mudança de técnica acabar perdendo espaço. Eu queria saber se você acha aí que o seu interino, o Marcos Visoli, vai dar ali um novo gás para o São Paulo nessa reta final.
Vamos lá. Em relação à troca de técnico, como é um técnico interino, eu não acredito muito que dê uma nova cara, um novo gás no São Paulo. Até mesmo porque as últimas notícias que saíram, ele vai permanecer com o mesmo time, não vai fazer nenhuma troca dentro do elenco, né, da equipe titular. Isso acaba ficando elas por elas, né? Também não vai fazer nenhuma mudança de relacionados, pelo que eu vi, alguns jogadores que poderiam mudar as características do São Paulo, como o João Rojas, que a gente não sabe como voltou, porque ninguém aproveitou ele ainda. Galeano, são jogadores que normalmente ficam fora do banco também, hoje não foram jogadores, acho que treinaram um pouco período com o elenco. Pelo fato de ser um técnico interino, também não acredito que vai dar esse gás nos jogadores, porque não é um técnico que vai ficar, né? Não é um técnico, não sabe dessa imposição de técnico, que não sabe quem contrata. Uma hora fala que é o Crespo, uma hora é outro técnico. Então, isso tudo acho que ainda continua atrapalhando. Espero, óbvio, que depois de 2 meses sem vitória, né? A gente completou, que a gente volte a ganhar, né? Porque já passou da hora. Mas eu, como torcedora, não estou acreditando assim numa mudança de postura, sendo que é os mesmos jogadores, né? Ele não vai mudar nada. Pelo que eu li também, a mesma forma de jogar, que foi treinado, bola de pé em pé, saída do pé do Volpe. Então, assim, o que parece é que ele vai seguir o que o Diniz estava fazendo, entendeu? E é algo que, infelizmente, foi manjado já pelos outros times. Então, por eu te falar que eu acredito que vai ser um gás, que vai ser uma mudança de postura dos jogadores, por enquanto não. Acho que com a chegada de um novo técnico e com uma nova metodologia de trabalho, pode ser que isso mude. E a história do Vilas Boas, você acha que já morreu já? É por causa do alto salário dele? Acho que não. Eu acho que vai ser o Crespo mesmo. Acredito que, na realidade, quando falaram que é 1 milhão o salário, é assustador. Mas pelo que eu li agora há pouco, é 1 milhão colocando 6 profissionais, né? Que é toda a comissão técnica dele. Talvez o salário dele gire em torno de 600, 500 mil, que é o salário que hoje um treinador ganha, né? Então, quando a gente fala 1 milhão, a gente está achando que é 1 milhão fora 5 pessoas. Então, acho uma aposta, não acho que é um treinador que a gente possa chegar aqui e falar assim, vai ser um treinador. É diferente se viesse um Galhardo, que a gente não tem dinheiro para contratar, né? Um técnico já consagrado. Acredito que seja mais uma aposta. Então, não dá para nenhum torcedor hoje falar assim, é o Crespo e vai mudar o São Paulo. Não, porque a gente não conhece, né? Ele tem apenas, pelo que eu vi o histórico dele, ele tem mais derrotas que vitórias, né? Isso também já preocupa um pouco também. Porque o São Paulo tá precisando ganhar urgente. Falando de necessidade histórica e falando também dessas mudanças aí, né, de fim de temporada e começo de ano, né? A gente está vendo que o Brenner vai ser desfalque, né? Ele tá de saída. Eu queria saber de você assim, se dá para encarar ali com o Pablo, né? Principalmente ele com o clássico pela frente, Choque Rei. E também aquela cobrança em vencer o Palmeiras, né? Por ter acabado de vencer a Libertadores, né? Rola uma pressão a mais também. Então, o Pablo, a gente não tem muita opção, vai ter que jogar com o Pablo mesmo, mas eu não acho que ele consegue substituir o Brenner à altura. Se bem que nos últimos jogos, o Brenner não estava jogando como ele estava jogando quando tinha assistência do Luciano, por exemplo. Mas não vai ter o que fazer, né? Se a gente só tem o Pablo, foi como a Gabi disse, o elenco não vai poder mudar, vai ser a mesma coisa. E eu acho que o Palmeiras pode entrar com muito mais confiança que o São Paulo, com certeza, porque está vindo aí de uma Libertadores. Conseguiram ganhar um título, conseguiram eliminar a gente, né? Então, assim, ainda tem a final da Copa do Brasil, então pode ser que o foco não seja no brasileiro, mas eles vão jogar como eles acham que devem jogar, e ainda mais com o São Paulo, que todo mundo se garante ultimamente. Não sei nem o que esperar da próxima partida. Não tenho nem palavras, não, sabe? Eu não espero mais nada desse time. Esse ano já era. São Paulo aliás, no final desse campeonato, né? Final de temporada. São Paulo tá numa meio situação assim de tipo. Consegue um empate de uma situação ali em que se espera pouco, né? Quando se espera demais, né? O time
né, acaba desandando, né? Exatamente. Eu, sinceramente, não que venha bom resultado, nem o jogo contra o Ceará, quanto mais o do Palmeiras. Assim, foi como a Gabi disse, não vai ter muita mudança, então, né, a gente já sabe que não estava dando certo, aquele esquema tático não estava dando certo com aquele elenco, e mesmo assim a gente não vai ter o que fazer. Então, agora é só esperar para ver o que vai dar. Com o Diniz foi que ficou muito previsível o São Paulo, né? Exatamente, todo mundo sabe a forma que o São Paulo joga. É fácil ganhar de São Paulo. Bom, vamos aguardar aí notícias, né, a respeito, né, de um novo treinador para ver se consegue mudar toda a situação, né? E se vocês quiserem acompanhar as notícias mais recentes aí do São Paulo, né, essa transição de técnico, essa reta final, depois o começo ali do Paulistão, siga a Bendito Seja Futebol _SP, que as colunistas estão sempre atentas, né, às notícias mais recentes, né? Aqui tem aquele papo mais a longo prazo, né? Mas lá vocês podem acompanhar melhor as atualizações. Certo, meninas? Obrigado pela participação. Obrigada a você, tchau. E como eu falei para vocês, né? Aqui é um vídeo tratando aí dos 2 principais clubes do Brasil. A gente tem que encerrar com o Cruzeiro, né, se preparando aí, fazendo seu planejamento das primeiras contratações para a próxima temporada. E para falar de Cruzeiro, a gente traz a Carol Xavier e a Dênia. Vai que vai! Então, Dênia, o Alan Ruschel tá vindo aí pro Cruzeiro. É uma figura meio icônica, né? Por toda aquela questão da Chapecoense. E assim também, mas falando da parte de futebol, né? Ele vem para suprir um dos setores mais carentes do Cruzeiro, que é a lateral, né? Foi um dos que recebeu mais críticas, né, durante essa temporada de 2020. Você acha que ele pode dar conta de resolver esse problema? Eu acho que sim, que a gente estava com o Patrick Bray só. Então eu acho que o Cruzeiro acertou nessa contratação. Eu acho que ele tem muito a agregar na Série B, porque ele jogou a Série B, né, pela Chape. Então eu acho que ele tem muito a agregar. Você questionou um ponto interessante, né? Que você estava falando aí que você não entende, né? Porque que o Alan Ruschel, né, acabou de subir e quer vir para o Cruzeiro, estão na Série B. A gente tem no caso agora do Jadson, né? Tem 2 Jadson, mas aquele de 27 anos, né, que veio do Bahia. Ele disse que quer renovar com o Cruzeiro, independente, né, do Bahia permanecendo na Série A ou não. Só que o cara jogou 12 partidas no Cruzeiro. Das 12 partidas, 4 o Cruzeiro ganhou no sufoco e com ele jogando mal. Mas ele quer ficar. Eu acho que talvez porque o Cruzeiro é uma vitrine na Série B, não sei. Você acha que isso é um problema a mais aí nas costas do Cruzeiro? É muito jogador querendo vir para se aproveitar como uma vitrine e vindo sem critério? Bom, é igual eu falei, né, com você aquela hora, o Cruzeiro, de certa forma, virou refúgio de jogador ruim. Eles não têm um bom rendimento nas outras equipes. Nas outras equipes, eles são cobrados por essa ausência de qualidade. E no Cruzeiro fica tudo bem. Então, para você receber o seu salário, você saber que você vai ter que ter produtividade, você vai ser cobrado para isso. Em contrapartida, você não precisa de você não precisa de obrigatoriamente ter bons resultados, porque ninguém vai te exigir isso, e você vai receber de todo jeito, então que você receba do lugar que você vai ser menos cobrado, né? Eu acho que é por isso que todo mundo resolve o Cruzeiro ultimamente. Infelizmente, foi isso que a gente se tornou. E também, assim, eu acredito que a questão do Jadson, o Mazu provavelmente já não estava contando com esse interesse dele permanecer no clube, né? Porque ele estava aí atrás do Rafael Nery, se não me engano, que era do Figueirense. Estava jogando pelo Figueirense, mas que era do Palmeiras. Tá tentando aí a reintegração também do Machado em negociação com o Grêmio e etc., que não teve uma decisão certa ainda até agora, mas eu não acredito que ele contava com a volta dele. Eu espero que ele permaneça sendo banco, né, que é a única coisa que ele pode conseguir mesmo, porque igual você falou, ele não teve bom rendimento, ele perdeu espaço para o moleque de base, que não era tão lá grandes coisas também, mas que já substituiu ele.
E a gente está muito escasso de opção de volante, considerando a nossa situação financeira, né? Então, se a gente já não vai poder contar com o Henrique, que também não era lá grandes coisas, mas pelo menos tinha um pouco de presença, tinha um pouco ali de estrutura, até mesmo dentro de vestiário e tal. A gente não sabe mais quando é que ele vai retornar com a questão médica dele. Então, eu acho que, sim, vai ficar um pouco complicado, porque o Cruzeiro não pode rescindir, porque se rescindir o contrato vai ser um gasto, né? A gente não tem condição de assumir mais nenhum nesse momento. Se a gente nega o retorno dele, vai cair na mesma coisa. Não apareceu até o momento nenhuma proposta interessante o suficiente para agradar nenhum dos dois lados, né? Tanto o Cruzeiro quanto o próprio empresário do Jadson. Então, eu acho que vai ser tentar fingir que tá tudo bem, aceitar ele de volta e manter ele ali no banco. Porque, por mais que a gente não tenha lá grandes opções, qualquer opção é melhor que ele. Porque, pelo amor de Deus, gente, Jadson não dá, não tem condição. Muito ruim. Se precisar de um jogador ruim, ele ainda vai ter que melhorar um pouco, na verdade. Você acha até que essa tolerância, essa falta de cobrança foi o que levou o Cruzeiro não subir nessa temporada? Porque às vezes até pela falta da torcida também, né? Eu acho que a torcida, assim, fez muita falta, mas ao mesmo tempo não resolveria muita coisa. Né? Porque tem hora que a nossa torcida vai fazer alguns tipos de cobrança e não sabe como fazer isso de uma maneira mais organizada. E as organizadas, de fato, né, acabam se desorganizando um pouco ainda mais. Mas eu acredito que essa questão da falta de pulso da equipe no geral, da diretoria, tanto da questão técnica também, não só do Filipão que eu falo, porque ele tinha pulso, só que a falta dele ter condições de exigir mais alguma coisa dos jogadores acabou acomodando todo o elenco, sim, e contribuiu para que a gente não subisse. Foi um acúmulo de erros, né, desde o início até o final. A gente entrou, sim, eu pelo menos acreditei que a gente fosse entrar com o pé na realidade, só que a gente teve toda uma instituição que ficou viajando aí na maionese, achando que a gente ainda estava pique Série A, subestimando os outros times, não de maneira clara, mas não contando que as péssimas atuações do clube fossem resultar em permanecer no rebaixado, e aí virou isso aí que virou que todo mundo viu. Quando acordou, quando teve contratações que de fato poderiam resolver alguma coisa, quando, por exemplo, chegou o Sobs, ou até mesmo a contratação do Filipão, aí já era tarde demais, já não tinha muito o que ser feito, era redução de dano, né? Não é? Aí poderia sim, só que eles se acomodaram, desacreditaram do próprio potencial. E aí o resultado foi esse, infelizmente. Bom, a sequência desse já início de temporada, né, de 2021, né, vocês podem acompanhar lá no Bendito Seja de Minas Gerais, Bendito Seja Futebol, _MG, né, lá tem as notícias mais recentes a respeito do Cruzeiro, né, principalmente a respeito ali da preparação para o início do Campeonato Mineiro. Certo, Carol? Obrigado pela participação. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchauzinho. Valeu. Então é isso. Penúltimo vídeo da temporada. Já deixei o recado, galera. Tá? Quer reclamar? Reclama sem palavrão, que senão vai cair na caixa de spam, cara. Entendeu? E dá uma relaxada aí. Vamos com calma, pessoal. E é o que eu disse. Aqui, cara, quando eu comecei a falar de palpite, já tinha mais de 70 mil inscritos, entendeu? Então, ou eu até não... Se vocês continuarem nesse degladiando, ou até no público, ou até no outro. Mas eu pretendo atender os dois públicos, tá? E aí, como eu falei, segue lá o canal do 188bet, da 188bet Brasil, tá? Que eu trabalho lá e a gente está pensando numa solução para essa questão. Ou se não, siga aí os parceiros da 188bet, Sérgio Freitas, Danilo, pá, tal, entendeu? Os caras são muito bons, são bem melhores que eu, cara. Você fica choramingando, porque eu não tô passando palpite, cara. Relaxa. Eu vou dar um jeito de voltar com os palpites, tá? Eu vou dar um jeito, mas tenha calma, beleza? Valeu então, galera.
Vídeo longo mais uma vez, por quê? Porque eu gosto desses bate-papos, muita gente gosta, entendeu? A maioria que gosta, tá? E se você quer dar um feedback aí, deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários, beleza? Valeu? Então é isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, deixa um like, ou não deixa nada, entendeu? Tenha liberdade para fazer o que você quiser aqui no YouTube, porque também não quero ficar repreendendo ninguém, não, tá? Valeu, pessoal. Aquele abraço e até mais.